Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Cama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar aqui saudando. Gostaria de estar aqui saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva no canal, acione o sininho para que a cada programação você possa estar conosco, refletindo, meditando na palavra de Deus, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, cujo tema, Momento de Reflexão, né? Cujo tema é materialismo, um ídolo inútil. Vamos estar orando antes de estar conhecendo o texto base para essa meditação, que se encontra em Ezequiel, capítulo 5, capítulo 7. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Nos ajuda, Senhor, neste momento, que estaremos refletindo mais uma vez aqui, pelo este quadro, momento de reflexão. Só o Senhor para nos iluminar, para não clarear nossa mente, o nosso coração e nos conceder sustentação, Pai, frente ao equilíbrio que precisamos ter em cada área da nossa vida. Faz isso, Pai, neste momento, diante desse tema, que fazemos parte de todos nós, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém. Vamos estar aqui abrindo a Bíblia, tá bom? Ezequiel, capítulo 7, versículo 19 e 20, que diz assim: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Esses metais não lhe poderão saciar a fome, nem lhes encher o estômago, pois serviram de tropeço. Serviram, melhor, de tropeço da sua iniquidade. Guarde bem esse versículo aí. E o versículo 20 diz: converteram em soberba a formosura, olha só, dos seus adornos, observe bem, e deles fizeram as imagens das suas abominações e as suas coisas detestáveis. Por isso eu a fiz para eles como uma coisa imunda. O texto aqui, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, trata justamente do ministério de Ezequiel. Ministério este em que ele foi chamado, ele foi levado no segundo cativeiro de Nabucodonosor, e Deus ali comissionou ele no cativeiro, foi que se iniciou, e no cativeiro é que o ministério de Ezequiel começou, se iniciou. E quando nós olhamos esse texto bíblico, isso tem que nos chamar a atenção. Porque, amados, a questão
em si do materialismo é algo que faz parte da nossa vida. Quem é que não precisa, né, de um tênis, de um sapato, de uma roupa para usar? Quem é que não precisa? Vou estar aqui tirando, irmão, a imagem, porque tá dando problema aqui, eu não quero continuar com essa câmera aberta, tá bom? Só um momentinho. Então, quem é de nós, amados, que não necessitamos de uma roupa para vestir, de um sofá, de uma TV, de uma cama para dormir, aquilo que a mulher precisa dentro da cozinha para facilitar a sua vida doméstica, seu trabalho doméstico, de cuidar do seu esposo e dos seus filhos. Qual é o valor que não tem uma máquina de lavar, um carro para se locomover aqueles que o Senhor tem dado essa condição? Tudo isso, amados, é louvável. Tudo isso precisamos reconhecer que é importante para nós. Aqui na foto nós temos tablets, né, relógio, moeda corrente, a cifra, né, que representa aí os valores em espécie. Então sabemos que tudo isso está dentro do campo da nossa existência e nos é útil, nos é favorável. Mas a questão toda é quando nós saímos desse limite, quando nós saímos desse entendimento, dessa compreensão e passamos a ter os bens que adquirimos como algo que é dele que vem o nosso bem-estar, que é dele que vem, né, até mesmo a segurança do dia de amanhã. É isso mesmo. Quanto não tem uma poupança gorda, um bom depósito guardado em sua poupança, louvado seja, engrandecido seja Deus por isso. Que também é louvável, amado, aqueles que o têm, aqueles que Deus dá esta prosperidade. Que o Senhor nos guarde, e na medida que Ele nos fizer próspero, nos conceda sempre, temos em mente que isso é dádiva do Senhor, que a nossa dependência não está nele. O poder da nossa felicidade, do nosso bem-estar, não está nisso. Porque quando o nosso coração, como diz Jeremias, que é enganoso e perverso, nos leva para um apego exacerbado, amados, daquilo que é material, daquilo que já disse é material, ele é efêmero, ele é passageiro, que é um dos pontos que vamos tratar. Aí passamos a entrar num campo perigoso, amados, que é o campo da idolatria, da riqueza, do materialismo. Passamos a ter a nossa condição de conforto, a nossa condição de vida como um ídolo. E já nos achamos por si só melhores de quem quer que seja. Perdemos a sensibilidade daqueles que estão, né, necessitados ao nosso estender do braço, como nós vemos na passagem bíblica que Jesus fala do rico e Lázaro. Quando ele se vestia, né, de forma galardoada, de forma brilhante, né, se vestia com linho fino e púrpura. Porém, a sua mesa e comia, né, tinha a sua vida material abastada, e isso tirou dele a sensibilidade de ver Lázaro à sua porta, em que buscava, olha só, se alimentar das migalhas que caía do seu pão. E dado a esta prisão, a esta cadeia deste homem, que a Bíblia não traz o nome, mas trata como rico, diz-nos a Escritura, porque isso foi um fato real, que a palavra de rico e Lázaro é Deus descortinando a eternidade para nós, a respeito da doutrina, da morte e do destino que haveremos de ter após a morte. Os sem Cristo para o lugar de tormento, os em Cristo para o seio de Abraão, que hoje, pela
depois da concretização do sacrifício do Senhor Jesus, diz a Bíblia, através de Efésios, que ele nos tirou e levou para o terceiro céu, como diz Paulo. E esse homem, ele despertou, e é interessante que quando ele despertou nessa situação caótica, quando ele se despertou em meio ao fogo e ao tormento, que diz a Bíblia, que Lázaro morreu, no mesmo versículo, 22. Lázaro morreu, Lucas 16, 22. Lázaro morreu e foi comissionado, levado por um séquito de anjos. E o rico, a Bíblia simplesmente diz que morreu e foi sepultado. E continuando a escritura, ele diz que ao abrir os seus olhos, viu-se em grande tormento, em grande sofrimento. Aí ele, olhando à distância, ele tinha a visão de Lázaro sob o seio de Abraão, que representa a Deus. Aí diz a palavra de Deus que ele se dirigiu a Abraão, aquela figura de Abraão, e ele diz: Abraão, diz para Lázaro, que agora, na condição de miserável, na condição de sofrimento, é que ele se lembrou que aquele homem era o Lázaro. Agora que ele lembrou. Quer dizer, quando ele estava sobre as algemas do materialismo, sobre um conceito idólatre do que ele era e que tinha, ele nem sequer teve a sensibilidade da condição de Lázaro à sua porta e procurou ali atendê-lo não só no suprimento alimentar, mas tirá-lo daquela condição de que ele se encontrava. Ele não fez isso, ele não tinha essa sensibilidade. Ele estava vendido às cadeias e às correntes espirituais com respeito a esse ídolo em particular que aqui estamos tratando, e o qual, observe bem, foi não só no caso de Judá, não foi só no caso de Judá, que estava sobre uma política econômica boa, um bom progresso, né? Uma boa economia, porque não foi só nessa ocasião. O próprio 10 tribos de ser levado em outras ocasiões, Israel se desviou de Deus dentro de um princípio de abundância. Quando em abundância, próspero nas guerras, próspero nas plantações, nas colheitas, próspero em tudo, amados. E diz a Bíblia que Deus levantava os seus profetas para alertar Israel da sua insensibilidade. No caso de Israel, nós podemos observar, você e eu, quando nós lemos capítulo 5 de Isaías. Ai de você que constrói casa sobre casa e e coloca o nome ainda. Propriedades e coloca o nome. Então, esse campo e esse meio de idolatria, Israel se deu há muito tempo a ser vendido a esse tipo de idolatria, desse materialismo cego. Outro livro que nós podemos ver Deus tratar dessa questão é no livro de Amós. Só ler o livro de Amós, do profeta Amós, que ele é curto, você vai entender do que nós estamos aqui a refletir, para nos alertar. Ainda que aqui essa situação, como lemos no capítulo 7, versículo 19, e principalmente o versículo 20, a situação foi mais agravante ainda, que dado o fato da sua prosperidade material, que já estavam vendidos a essa questão de tê-lo como ídolo, preso a isso, eles ainda tomaram desse tesouro para poder criar imagem de escultura feita de prata e de ouro. Porém, quando o Senhor diz que eles iriam se desfazer tanto da prata como de ouro, como coisa vil, porque na verdade aquele momento que eles precisavam, a moeda de ouro não podia dar. E é exatamente a realidade de todos, amados, cada um de nós, se passarmos dessa vida sobre um aspecto apenas em que vivemos sobre os moldes e a confiança do materialismo. Que nós possamos ter o sentimento, se preciso for, em caráter de vigilância, daquele que escreveu ali, não sei se foi Lemuel, um dos sábios, se foi Salomão, que escreveu
deixando aquele conselho, revelando a sua oração a Deus, que pedia a Deus para que ele não desse demais para ele, para que ele não viesse a esquecer de Deus. Isso é idolatria. Você esquecer de Deus porque você se encontra no lugar e você dá a esfera desse atributo, dessa condição, e desse aspecto de momento que você está vivendo, por conta do seu braço, por conta da sua sabedoria, por conta da sua inteligência. Olha só o que Deus está falando conosco. Cuidado. Cuidado com a posição que você se encontra numa empresa. Cuidado na posição em que você tem chegado àquela empresa. Porém, ora você reconheceu no seu princípio que é Deus, mas depois, na verdade, o seu coração não dizia a mesma coisa. A voz que ecoava na sua alma e no seu coração era totalmente diferente. Era a voz que ecoou no coração de Nabucodonosor a sair na varanda do seu palácio e olhar para a Babilônia e dizer: tudo isso foi eu que fiz. Como se dizer, louvado seja eu. E diz a Bíblia que naquele momento ele passou a viver como animal, segundo o tratamento que Deus deu àquele homem, nos mostrando a realidade deste tema que nós estamos tratando. Materialismo. Se tornar um ídolo, e quando assim acontece, se torna um ídolo inútil. Então, partindo já de toda essa clareza e desse perigo e realidade, quanto a sairmos do equilíbrio da compreensão da importância do que temos e do que o Senhor nos dá, nos condiciona a ter e a ser, porque ter uma posição e se apegar a ela é um tipo de materialismo. E fazemos dessa posição um ídolo. Nós nos tornamos também um ídolo. Frente ao quê? Aquilo que vai nos dar e vai nos conceder como troca, que é os bens materiais. O ter um carro, o ter uma casa, o ter uma casa de férias, um terreno e tantas outras coisas, amados. Tudo isso está dentro do materialismo, como se esquecendo de Deus, como um ídolo inútil. Aí eu coloquei aqui, deixo agora os 3 pontos somente. E vamos ler o versículo, tá bom? Que está no versículo 19, tá? Parte C, primeiro. Materialismo, ídolo inútil, tendo em vista um poder ilusório e efêmero. Ó, como diz aqui o versículo da parte C. Eu vou até começar. Parte C. Ilusório. É o versículo 19, parte C. Quando ele diz aqui, ó. Parte C. Esses metais não lhe poderão saciar a fome, nem encher o seu estômago. Então o materialismo se torna um ídolo inútil quando estamos dentro dessa esfera, assim como estava aqui o povo de Judá e os israelitas em si, que caíram a esse cativeiro, tendo em vista um poder ilusório e efêmero. Agora ali já não podiam ter mais. Acabou, porque acabou a plantação, acabou a prosperidade da colheita, Deus fechou o céu, cerrou a terra, fechou o céu, tornou como bronze. Aí se acabou tudo a sustento. E aquela fartança materialista em questão de espécie que eles tinham, já não tinha qualquer poder. Então, quanto não são vendidos a esta idolatria por ter essa sensação, essa sensação ilusória de que o seu poder aquisitivo lhe dá a condição de tudo quanto ele possa ter e lhe garantir uma vida para todo sempre, dentro da sua existência. Assim também fez aquela parábola do rico, meu. Ali foi uma parábola mesmo, que ele, tendo aquele celeiro em prosperidade, ele disse para a sua própria alma: alma, come, bebe e se farta. E ele ouviu a voz naquela noite, vindo do céu, voz de Deus, ao seu coração e à sua alma: o que tu darás quando te pedir a tua alma? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Materialismo inútil, tendo em vista um poder apenas de cegar a alma,
versículo 19, na parte D, quando ele diz assim, ó: pois serviram de tropeço da sua iniquidade. Ou seja, aquilo ali cegou a vista e se colocou como um obstáculo da comunhão com Deus, da esfera de reconhecer que eles estavam deixando a dependência de Deus e se apegando à sua própria condição próspera em que eles se encontravam. E por último, materialismo, ídolo inútil, tendo em vista um poder apenas de promover a indignação humana, que está no versículo B. Quando ele diz assim: nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar do dia do furor do Senhor. Então o materialismo se torna um ídolo quando passamos a sofrer a consequência da nossa idolatria, ao apego materialista. E isso gera e promove uma indignação divina. Por isso que aquele de Provérbio, aquele sábio, ele disse: Senhor, que eu tenha o suficiente. Pediu para que Deus desse a ele o que era necessário, para que não desse a ele a abundância, para que ele não esquecesse dele. E que também não deixasse ele passar necessidade, para que ele não viesse a pecar, viesse a furtar, viesse a roubar, ou buscar qualquer meio que não seria lícito para conquistar aquilo que ele precisaria. Então que esta palavra, amados e queridos, irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, esteja em nosso coração e faça parte também, por que não, da nossa oração a Deus. Pedir para que o Senhor nos abençoe, faça prosperar a nossa vida, a nossa família, nossos parentes, dos nossos filhos. Porém, associada a esta súplica, muito mais ainda, suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê graça de nunca esquecermos de que tudo provém do Senhor, de que tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos.